Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda atividade. Vale lembrar que nossa primeira avaliação vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós falamos sobre reprodução assexuada e sexuada, tá? E esse segundo momento, nós vamos falar sobre reprodução humana. E isso, a junção dessas duas atividades, vai constar a nossa primeira avaliação. Por isso que é fundamental você, aluno, entregar as atividades resolvidas no colégio, para que você tenha essa nota integral da primeira avaliação. Vamos lá. No caso da reprodução humana, nós somos uma espécie que nos reproduzimos sexuadamente. O que é reprodução sexuada? Vai lembrar logo que reprodução sexuada é aquela que envolve dois gametas, ou seja, nós vamos ter o gameta ovócito e nós vamos ter o gameta espermatozoide. Essa é a principal característica da reprodução sexuada, a presença de dois gametas, tá bom? E o encontro desses dois gametas, chamado de fecundação, quando o espermatozoide fecunda o ovócito, o indivíduo que surge a partir dessa fecundação, ele é geneticamente diferente dos seus pais, o que era totalmente diferente da reprodução assexuada, já que na reprodução assexuada não há produção de gametas e, logicamente, o indivíduo que surge a partir dessa reprodução ele é geneticamente igual aos seus progenitores, e, em outras palavras, ele é um clone, ok? Isso no caso da reprodução assexuada, falando especificamente da reprodução humana, nós somos seres dioicos. O que isso significa dizer? É que nós temos sexo separado, ou seja, há um indivíduo feminino, tá? Aqui representado pela mulher, e há um indivíduo masculino, representado aqui pelo homem. E cada um possui sexo separado. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas tem indivíduos que possuem os dois sexos ao mesmo tempo? Sim, tem. No caso das minhocas e as tenhas. Elas são seres que possuem os dois sexos ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. E por isso são chamados de monóicos ou hermafroditas. Tá bom? Mas vamos focar aqui no nosso. Como somos seres dioicos, ou seja, temos sexos separados, nós produzimos, cada qual produz um gameta específico. Como eu falei para vocês, o indivíduo feminino vai produzir o ovócito, então a mulher produz o ovócito e o homem produz o espermatozoide, tá? Tranquilo? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino e os seus componentes, ok? Vamos lá. O sistema reprodutor masculino ele é dividido entre ductos genitais, ok? Deixa eu marcar aqui. Os ductos genitais, as glândulas sexuais acessórias e o órgão genital masculino, o órgão de cópula, que no caso é o pênis. E as glândulas sexuais acessórias são justamente a próstata e as glândulas seminais. Tem também uma outra glândula chamada de glândula bulboretral, só que ela não participa diretamente ali da produção do sêmen. Então a gente não vai levar muito em consideração aqui. E os ductos genitais são justamente os epidídimos, os ductos deferentes e a uretra. Vou mostrar aqui essa imagem aqui para vocês do sistema reprodutor masculino. A gente vai começar pelo principal órgão do sistema reprodutor masculino, que no caso são os testículos. Aqui, ó, os testículos. Nós, homens, possuímos, logicamente, dois testículos. Melhor dizendo, duas gônadas. As mulheres também possuem duas gônadas, que no caso são os ovários. Quando a gente chegar lá nesse assunto. No caso do homem, os testículos é um órgão que fica para fora do corpo do homem, diferente da mulher, que os ovários são dentro do corpo feminino. Por que os testículos ficam para fora? É por causa que justamente nos testículos são produzidos os gametas, ou seja, são produzidos os espermatozoides. E para que esses espermatozoides sejam produzidos é necessário uma temperatura ali por volta de 32, 33 graus. Então, em dias extremamente quentes, esse testículo é protegido por uma bolsa chamada de escroto, tá bom? O bolsa. Em dias extremamente quentes, o testículo ele fica mais flácido, tá bom?
E em dias extremamente frio, ele tende a encolher e vir mais para próximo do nosso corpo. Então, quem controla essa flacidez de ficar mais flácido ou chegar mais próximo do corpo é justamente o escroto, porque justamente os espermatozoides precisam estar numa temperatura adequada para poderem ser produzidos. Como eu falei para você, os espermatozoides são produzidos nos testículos, mas depois que eles são produzidos, eles vão ser amadurecidos. É lá que também eles adquirem a capacidade de nadar, é lá que eles adquirem o flagelo. Tá? No caso, eles adquirem o flagelo aqui no epidídimo. Então, após eles serem produzidos nos testículos, eles seguem para o epidídimo, onde serão amadurecidos, onde eles adquirem o flagelo. Depois que eles são produzidos, já adquire essa capacidade de locomoção, ele vai para essa outra estrutura aqui, chamada de canal deferente. Tá ok? Então, depois que eles são produzidos no epidídimo, eles vão para o canal deferente e aqui ele encontra com uma glândula chamada de próstata. Aqui vocês podem ver aqui a próstata e aqui também a próstata. Nós já temos uma próstata. Ok? Então, ele recebe o líquido tanto da próstata quanto dessa outra estrutura aqui, chamada de vesícula seminal, que justamente são elas que vão nutrir os espermatozoides para que eles sejam expulsos do corpo masculino, num processo que a gente chama de ejaculação. Então, no momento que o homem libera o sêmen, né, lembrando que o sêmen é a junção de líquido prostático mais o líquido da vesícula seminal, esse ato de quando o homem libera é chamado de ejaculação, tá? Então o sêmen é a junção de espermatozoide mais líquido do prostático e líquido da vesícula seminal. Isso se chama sêmen. O ato do homem liberar esse sêmen chama-se ejaculação. Lembrando que depois que o espermatozoide saiu dos ductos deferentes, ele segue para a uretra. Tá? E depois ele é eliminado. Só que tem um detalhe aqui. A uretra ela é um canal comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário, aqui no caso dos homens. Ou seja, por ela passa tanto a urina quanto passa o sêmen. Só que esses dois atos eles nunca ocorrem simultaneamente. Ou o homem ejacula, ou o homem ele urina. Tá bom? Mas vale lembrar que a uretra é um canal comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Por que o sistema urinário? Aqui vocês estão vendo aqui em cima, tá? A bexiga, que é um órgão que faz parte do sistema urinário, tá? Ela armazena aqui a urina e é eliminada também na uretra, tá bom? Mas a bexiga ela não faz parte do sistema reprodutor. Tranquilo? A gente vai dar uma especificidade aqui nos testículos. Vamos olhar aqui. Tá? Como eu falei aqui para vocês, é justamente nos testículos que são produzidos os nossos gametas, chamados de espermatozoide. Só que esses espermatozoides eles são produzidos especificamente dentro de uma estrutura do testículo. Essa estrutura chama-se túbulos seminíferos. Então, dentro do testículo, há vários túbulos seminíferos onde são produzidos os espermatozoides no processo que a gente chama de espermatogênese. Gênese lembrando que é criação. Criação de quê? Do espermatozoide. Esse termo espermatogênese vocês vão ver mais especificamente no ensino médio, não é uma aula para agora. Tá? Só vale lembrar que o processo pelo qual são produzidos os espermatozoides chama-se espermatogênese. E onde que eles são produzidos especificamente? No caso, nos túbulos seminíferos. Então, são os túbulos seminíferos dentro dos testículos que produzem os espermatozoides. Aqui, ó. Aqui o espermatozoide. E aqui essa caudazinha dele, como eu falei lá para vocês, são os flagelos. Lembrando lá onde é que esse flagelo é amadurecido, onde é que ele ganha essa cauda, é justamente aqui nessa estrutura maior, esse amarelo, chamado de epidídimo. Tá? Então, eles são produzidos aqui nos túbulos seminíferos e depois seguem para ser amadurecido no epidídimo. E aqui também que eles adquirem o flagelo. Depois que eles adquirem o flagelo, eles seguem para o canal deferente. Tá? Vamos aqui para a próxima slide.
Aqui eu estou mostrando uma imagem de dentro do como é dentro do túbulo seminífero. Tá? Aqui a gente tem os testículos. Aqui dentro nós temos os túbulos, vários túbulos seminíferos. Aqui nessa estrutura é como se eu olhasse dentro do túbulo seminífero e como é que são produzidos os espermatozoides. Então aqui é dentro do túbulo seminífero. E essas estruturas aqui que vocês estão vendo são os espermatozoides imaturos, porque eles vão terminar essa maturação lá nos lipidídeos. Lá que ele vai adquirir o seu flagelo mesmo, ok? Então é dentro dos túbulos seminíferos que os espermatozoides são produzidos, num processo que a gente chama de espermatogênese. Espermatogênese nada mais é do que o processo pelo qual são produzidos os espermatozoides. Tá? E por volta dos túbulos seminíferos, temos umas células chamadas células intersticiais ou células de Leydig. Qual é a função delas? Essas células de Leydig são elas que produzem um hormônio masculino chamado de testosterona. Tá? Então, os testículos, além de produzir o gameta, né, no caso dos espermatozoides, também produz um hormônio, no caso a testosterona. Só que a testosterona ela não é produzida dentro dos túbulos seminíferos, mas sim em volta, tá? Numa células especiais chamadas células de Leydig. Tranquilo? Vamos para cá. Agora o sistema reprodutor feminino. Os componentes do sistema reprodutor feminino. Nós vamos ter os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina, a vulva e o clitóris. A função de cada um, os ovários, assim como os testículos, tá? São gônadas dos dois, a função deles é justamente produzir gametas e também produzido um hormônio. As tubas uterinas, é ela que vai conduzir o ovócito até o útero. O útero é o local onde o embrião será armazenado, caso haja fecundação, logicamente. A vagina vai ser um órgão de cópula, que é ela que vai receber o pênis durante a relação sexual. A vulva são as estruturas que protegem a entrada da vagina, ela é formada por dois lábios. E por fim, o clitóris, que é um órgão de prazer sexual feminino. No caso, o homem tem a glande e as mulheres têm um clitóris. São um órgão de prazer sexual. Aqui nessa imagem, vim mostrar aqui para vocês as estruturas reprodutivas femininas. Tá? Aqui no caso nós temos a vagina, essa parte aqui, a vagina que é o órgão de cópula, tudo isso daqui é a vagina, tá bom? E aqui, mais em cima, né, temos o útero, que é o local onde o embrião é abrigado. Aqui no lado nós temos as tubas uterinas e aqui nós temos os ovários, que é onde são produzidos os hormônios chamado estrógeno, tá? E progesterona, além de produzir também o gameta, que é o ovócito. Aqui nessa imagem seriam os órgãos exteriores que são mostrados. A abertura nós chamamos isso aqui da vulva, acima tem o clitóris, aqui a abertura da uretra. Olha aqui nessa imagem, uma diferença, gente, vale ressaltar que a uretra no indivíduo feminino, ela é exclusiva do sistema urinário. Já é uma diferença lá do homem, porque do homem, a uretra ela faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Aqui no indivíduo feminino, a uretra ela é exclusiva do sistema urinário, ela não faz parte do sistema reprodutor. Tá? E aqui tem a vagina, os grandes lábios e os pequenos lábios que protegem a vulva do indivíduo feminino. Aqui eu vou mostrar aqui um dos órgãos internos. Essa estrutura maior, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, é a vagina, é o órgão de cópula. Os ovários, onde, como eu falei para vocês, são eles que produzem o hormônio progesterona e estrógeno, além de produzir o gameta feminino, chamado de ovócito. O útero, o local onde o embrião é abrigado, caso haja fecundação, senão o ovócito é liberado junto à menstruação, vou mostrar uma imagem depois. As tubas uterinas, tá?
Depois que o espermatozoide, depois que o ovócito é produzido, ele segue para as tubas uterinas. E por fim, o ovócito aqui propriamente dito, tá? Que é justamente o gameta feminino. Há uma dúvida, inclusive, que se fala assim, por exemplo, qual é o gameta feminino? Fala-se óvulo. Óvulo não é o gameta feminino, não é o gameta que a mulher produz, tá? Chama-se o gameta que a mulher produz chama-se ovócito. O óvulo ele nada mais é do que uma consequência da fecundação. Então surge o óvulo caso haja fecundação. Se não houver fecundação, é ovócito, tá? Essa é uma grande diferença, certo? Inclusive aqui tem essa imagem mostrando no caso da fecundação, tá? Então houve aqui a ejaculação, ok? Na vagina, esses espermatozoides eles prosseguem aqui para o útero, ok? E seguem para as duas tubas uterinas. Aqui tem uma tuba uterina e aqui tem outra tuba uterina. Que no caso, mês a mês, a mulher libera um ovócito de cada ovário, né? Dificilmente, raramente se libera dois ovócitos. Então, nesse caso aqui, olha, como liberou aqui um ovócito aqui dos ovários, lembrando que o ovócito, assim que ele é produzido, ele segue para as tubas uterinas, o espermatozoide encontrou um ovócito, tá? E logicamente houve a fecundação, tá? A fecundação nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o ovócito. Aí, nesse caso, a célula resultante chama-se óvulo. Tranquilo? Ah, professor, e se no caso não houver fecundação? Nesse caso, o ovócito também é produzido nos ovários. Depois que ele é produzido nos ovários, ele segue para a tuba uterina. Como ele não vai encontrar nenhum espermatozoide, ele é eliminado junto à menstruação, tá? Era isso, gente. Façam as atividades. Qualquer coisa, pergunte lá nos nossos grupos. Abraço.